Oi, pessoal. A gente está estudando biodiversidade, a gente veio estudando até aqui, partindo lá de reino. Estamos vendo os 5 grandes reinos, né? Começamos lá, reino Monera, protista, fungi, viemos olhando ali o desenvolvimento dos seres vivos, a transição, aqueles que estão ali na transição, e agora a gente vai para o reino vegetal e estudar o reino animal. Mas antes da gente tratar ali do reino planta, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre os ciclos reprodutores dos seres vivos. Então, vamos ter uma pausa aqui para a gente poder focar um pouquinho nisso, porque depois a gente vai citar bastante na hora que a gente estiver estudando ali, principalmente o reino vegetal, tá bom? Bom, ciclos de vida nos vegetais, eles são classificados dependendo do momento onde acontece a meiose. E aí a gente vai ter grupos diferentes e classificações diferentes aí. De que é que a gente está falando? Vamos lá. A meiose, ela é dividida em meiose inicial ou zigótica e meiose final ou gamética, ou então meiose intermediária ou espórica. O que é isso? Quais são essas divisões? O que é que a gente está falando? Vamos lá. Nos vegetais haplobiontes, quais são esses? Nós vamos entender aqui. Nos vegetais haplobiontes, a meiose é essa inicial, ou zigótica. Algas haplobiontes, elas são, normalmente, você vai enxergar no ciclo dela, elas vão ter um corpo haploide, e esse corpo haploide vai produzir gametas. Esses gametas, eles se unem, e da união desses gametas, nós vamos ter uma célula diploide. E essa célula diploide, esse zigoto, é que vai, durante a germinação, por meiose, produzir as células haploides, que vão dar origem a novas algas haploides, que são o corpo adulto, que vai fazer a produção da próxima geração. Ou seja, olhando para esse esquema, nós vamos ter um organismo adulto haploide, que vai produzir gametas haploides, e esses gametas vão ser fecundados, formando um zigoto que sofre meiose, gerando novas células haploides que vão desenvolver, gerando o organismo adulto haploide. Ou seja, os gametas vão ser produzidos por um organismo adulto haploide. Por isso são os vegetais haplobiontes. Ok? A meiose está acontecendo no zigoto depois da fecundação, gerando células haploides que vão desenvolver, tornando esse organismo adulto que vai gerar os gametas. Ok? Isso foi o ciclo haplobionte. Isso é muito comum em algas, e a gente vai ter uma reprodução, então, assexuada na alga. Você vai ter um corpo, a alga verde, por exemplo, você vai ter um corpo filamentoso grande que vai produzir esporos móveis, e esses são móveis por flagelo, que eles vão se fixar e desenvolver novos filamentos para poder gerar a próxima geração. Isso é muito comum a gente visualizar em algas. Então, nós estamos falando dos haplobiontes. Já os diplobiontes, eles vão ter uma meiose final ou gamética. Como que acontece isso? Também em algumas espécies de algas, tá? É o ciclo de vida que você vai ver nos animais. Mas algumas espécies de algas também têm isso daqui. Você vai ter um corpo diploide 2N, que vai produzir gametas, por meiose, que vão se unir, formando o zigoto, que vai gerar um organismo adulto diploide que vai produzir gametas, ou seja, é o ciclo mais comum conhecido para os animais mesmo. Você vai ter um organismo adulto diploide, olhando aqui para o resuminho então para o ciclo, você vai ter um organismo adulto diploide que vai sofrer meiose produzindo gametas. Os gametas se fundem na fecundação, formam o zigoto que desenvolve formando o organismo adulto diploide. Então, olhando de novo aqui, ó, o haplobionte, você tem um organismo adulto haploide, produzindo gametas. E esses gametas são produzidos pelo haploide, eles se fundem na fecundação, formam o zigoto que sofre meiose, produzindo de novo esses organismos adultos haploides. É diferente. O diplobionte, o organismo adulto, ele é diploide, produzindo gametas por meiose. Ok? Bom, e os haplodiplobiontes? Nesse caso, então, você vai ter uma meiose intermediária, ou chamada de meiose espórica. Esse é o ciclo típico dos vegetais que a gente vai tratar durante bastante tempo agora nos próximos módulos. Vai acontecer em algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, é o ciclo de vida vegetal, ok?
Como que a gente vai entender isso daqui? Você vai ter dois organismos adultos. O haplodiplobionte, você vai ter um organismo adulto como nos haplobiontes e outro organismo adulto como nos diplobiontes. Organismo adulto haploide e organismo adulto diploide. Como que é isso? Você vai ter um organismo adulto diploide, que é o esporófito, que vai produzir esporos por meiose, e esses esporos vão se desenvolver formando organismos adultos haploides, que são os gametófitos, e esses é que vão dar origem aos gametas por mitose, e esses gametas vão fundir, formando o zigoto, que vai desenvolver, formando de novo um outro esporófito, 2N, adulto, que vai, por meiose, produzir os esporos. É um ciclo de vida que você vai ter alternância entre o haploide, o organismo haploide e o organismo diploide. O esporófito, ele vai sofrer meiose produzindo esporos. O esporófito, por meiose, produz esporos. O gametófito, por mitose, vai produzir os gametas. Ok? Esse ciclo haplodiplobionte, ele vai ter essas duas fases, haploide e diploide, bem nítidas, bem distintas. Organismos adultos nas duas pontas. Você vai ter essa alternância de geração diploide e haploide em todo o seu ciclo, ok? E essa alternância, você vai observar, a partir da observação dessa alternância, você vai vendo uma mudança ao longo do processo evolutivo dos vegetais, você vai vendo uma mudança no padrão aí do organismo diploide, do organismo haploide, ao longo dessa alternância de gerações. Vamos olhar de novo, então, antes de falar mais sobre essa alternância. Vamos olhar de novo aqui no esquema, então. Você tem um organismo adulto diploide, que é o esporófito. E esse organismo adulto diploide sofre meiose. O esporófito sofre meiose e produz esporo. A gente está acostumado nos animais, o organismo adulto, por meiose, produzir gametas. Nos vegetais, eu estou falando que o organismo adulto, por meiose, produz esporos. Então, esse organismo adulto é o esporófito. Esses esporos se desenvolvem em organismos adultos, haploides. Estes são os gametófitos. Então, cada um desses organismos adultos haploides vão produzir os seus gametas haploides, que, pela fecundação, formam o zigoto, gerando um novo organismo adulto, diploide, esporófito. Ok? O nome desse processo é metagênese, onde a gente vai analisando a metagênese, a gente vai vendo diferenças aqui, dependendo do organismo, da espécie que a gente estiver analisando, a gente vai ver diferenças na duração das fases. Você vai ter fase maior em uma, maior em outra, a complexidade do esporófito e do gametófito vai variar de uma até a outra, mas você vai enxergar claramente essa alternância de gerações diploide e haploide. Nas briófitas, por exemplo, o gametófito ele é desenvolvido e duradouro, é aquele que você conhece como a planta em si. E o esporófito ele é reduzido e dependente do gametófito. Quando você pensa nas pteridófitas, por exemplo, o gametófito já é o contrário, ele é reduzido e transitório, enquanto o esporófito ele é complexo e duradouro. Nas fanerógamas, que são os gimnospermas e angiospermas, o esporófito é o vegetal propriamente dito, verde, complexo, duradouro, visível, que a gente conhece. É a planta, é o que a gente chama de planta. Enquanto o gametófito, ele vai ser reduzido e dependente do esporófito. Então, olhando esse balanço ao longo do processo evolutivo vegetal, você vai vendo do mais simples, como as algas, para os mais complexos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, você vai vendo ao longo do desenvolvimento a redução do gametófito e o aumento de complexidade e dominância do esporófito. Ok? Pensando então num resumo da evolução vegetal, algas, depois briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, onde nesse processo evolui o esporófito, a planta diploide, e, não gosto dessa palavra aqui, evolui, mas não, reduz o gametófito, a planta haploide. Ok? É isso que a gente precisava tratar. Com essas ideias em mente, a gente nos próximos módulos agora vai explorar um pouco mais o reino planta. Tá bom? Abraço, pessoal. Até já.